Em um tempo antes do nosso, o mundo era um lugar de maravilhas indescritíveis, repleto de vida e beleza. Mas sob essa beleza, a humanidade se perdia cada vez mais em um abismo de corrupção e violência. O coração humano, capaz de tanto amor e compaixão, havia se desviado, escolhendo caminhos sombrios. Enquanto a maldade se espalhava como uma sombra, havia um homem, diferente de todos os outros. Noé, um homem justo e íntegro, caminhava com Deus. Em meio à decadência moral que o cercava, Noé era como uma luz brilhando na escuridão, mantendo-se fiel aos caminhos divinos. A tristeza tomou o coração de Deus ao ver a extensão da maldade humana, uma criação que ele havia feito com tanto amor, agora distorcida e perdida. Foi então que Deus decidiu agir, não para acabar com a história humana, mas para purificar e recomeçar. E para esse novo começo, ele escolheu Noé. Imagine o peso dessa escolha, a responsabilidade de ser o portador de tal mensagem, de ser a ponte para um novo amanhã. Noé, nosso herói, estava prestes a embarcar na mais grandiosa de todas as missões, guiado pela fé inabalável em seu coração. Numa manhã que parecia como qualquer outra, o destino da humanidade estava prestes a mudar. Noé, em meio à simplicidade de sua vida, recebeu a visita do divino. Uma voz, tanto suave quanto poderosa, rompeu o silêncio, ecoando não apenas em seus ouvidos, mas em sua alma. Noé, disse Deus, a maldade da humanidade encheu a terra de violência, e eu estou prestes a purificá-la. Mas você, Noé, você encontrou graça aos meus olhos. Sua fé e sua integridade ressoaram através do caos, como uma nota pura em uma sinfonia desafinada. Diante do olhar atônito de sua família, Noé escutou com reverência as instruções divinas. Construa uma arca, ordenou Deus, ou pois eu trarei um dilúvio sobre a terra para destruir toda a vida sob o céu. Mas você, sua família e um par de cada criatura viva serão salvos para iniciar um novo começo. As palavras ecoaram na mente de Noé, cada instrução, cada detalhe sobre a arca, gravando-se em seu coração. Apesar do medo, da incerteza, Noé não vacilou. Farei tudo como me ordenaste, respondeu ele, sua voz firme, sua determinação inabalável. Enquanto Noé começava a trabalhar, a notícia de seu empreendimento se espalhou rapidamente. Vizinhos, amigos, estranhos, todos olhavam para Noé com descrença e escárnio. Noé, o construtor da arca, zombavam eles, o salvador de animais, o homem que fala com Deus. Mas as palavras de zombaria eram como folhas ao vento para Noé. Sua fé era sua armadura, sua obediência, sua espada. Ele sabia que não estava sozinho, pois caminhava com Deus. E assim, Noé se ergueu, não apenas como um homem, mas como um símbolo de esperança e fé em um mundo à beira da destruição. Em sua jornada, ele mostraria que mesmo diante do fim, há um começo, que na obediência e na fé, encontramos nossa verdadeira salvação. À medida que os dias passavam e as estações mudavam, a paisagem em torno da casa de Noé transformava-se. Onde antes havia apenas campos, agora erguia-se uma estrutura colossal, um testemunho da fé de um homem em seu Deus. A arca, imensa e imponente, crescia sob as mãos diligentes de Noé e sua família. Veja-a, dizia Noé aos seus filhos, enquanto ajustavam mais uma viga ao esqueleto da arca. Cada prego, cada prancha, cada canto desta arca é um ato de fé. Estamos construindo mais do que uma embarcação. Estamos construindo um santuário de vida, um berço para o recomeço que Deus prometeu. Enquanto trabalhavam, Noé contava-lhes sobre a importância da obediência, sobre como cada decisão, cada ação que tomamos, ecoa na eternidade. Deus nos escolheu para esta tarefa, ele lembrava, e em cada martelada, em cada gota de suor que derramamos, honramos essa escolha. A comunidade ao redor observava, alguns com curiosidade, outros com escárnio ainda mais acentuado. Noé, o sonhador, gritavam, o homem que constrói um navio no meio do campo. Mas para Noé, as vozes eram distantes, quase irrelevantes. Sua mente estava focada em sua missão, seu coração, alinhado com a vontade de Deus. E então, chegou o dia em que a última prancha foi posta no lugar, o último prego, martelado. Noé olhou para a sua obra, não com orgulho, mas com humildade e gratidão. Deus nos guiou em cada passo, disse ele à sua família, reunida diante da arca. E ele nos guiará através do que está por vir. Os animais começaram a chegar, casal por casal, um fluxo constante de vida marchando para a segurança prometida dentro da arca. As criaturas, grandes e pequenas, entravam na arca, guiadas por uma força invisível, um chamado divino que apenas elas podiam ouvir. Enquanto o crepúsculo se desdobrava em uma tapeçaria de nuvens escuras, o mundo ficava em silêncio, como se prendesse a respiração diante do desconhecido. Então, tão sutilmente que quase podia ser confundido com o sussurro do vento, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Gotas leves, quase hesitantes, mas que logo se uniram em um coro poderoso, anunciando o início do dilúvio.
Noé, dentro da arca, observava através de uma fresta, seu coração tranquilo apesar da tempestade que se avolumava lá fora. Ou esta chuva, ou ele disse, voltando-se para sua família, ou é a limpeza prometida por Deus. É o fim de um mundo que se perdeu, mas também o prelúdio de um novo começo. Nossa fé é o farol que nos guiará através desta tempestade. A chuva aumentava, transformando-se em um véu impenetrável de água, engolindo a terra, cobrindo colinas e montanhas. A arca, essa fortaleza de madeira e fé, começava a se elevar, flutuando sobre a fúria das águas que reclamavam a terra para si. Do lado de fora, o mundo que Noé conhecera desaparecia sob as ondas, uma lembrança sombria do preço da desobediência e da corrupção. Mas dentro da arca havia paz. Uma paz profunda, sustentada pela certeza de que, mesmo nas mais profundas águas da desolação, a graça de Deus era um abrigo seguro. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva desceu sobre a terra, uma cortina contínua de purificação. E então, tão repentinamente quanto havia começado, a chuva cessou. O silêncio, um silêncio carregado de promessas e esperança, envolveu a arca. Noé, com olhar contemplativo, sabia que a jornada estava longe de terminar. Agora, ele murmurou, aguardamos a vontade de Deus para nos revelar a terra renascida, a terra que nos aguarda. À medida que as águas do dilúvio começaram a recuar, um novo mundo emergia lentamente das profundezas. As montanhas de Ararat, agora ilhas de esperança no vasto mar que cobria a terra, acolhiam a arca, um santuário de vida em um mundo renascido. Noé, com o coração repleto de expectativa, sabia que era hora de descobrir se a terra estava pronta para receber novamente seus habitantes. Ele enviou um corvo, que voou para longe, desaparecendo no horizonte, sem encontrar onde pousar. Então, com mãos que tremiam levemente, libertou uma pomba pela janela da arca, um sinal de paz enviado para explorar o novo mundo. O retorno da pomba, com um ramo de oliveira verdejante em seu bico, foi um momento de profunda emoção para Noé e sua família. Aquela folha não era apenas um sinal de terra firme, era uma mensagem de Deus, um sinal de que a vida, com toda a sua resiliência e beleza, prevalecera sobre a devastação. Veja, disse Noé, segurando o ramo diante de seus olhos marejados, este é o sinal de que Deus não nos esqueceu. É a promessa de um recomeço, a prova de que, mesmo após a maior das tempestades, há esperança para aqueles que se mantêm fiéis. Quando a pomba não retornou após ser enviada uma segunda vez, Noé soube que era hora. Com reverência, ele abriu a grande porta da arca, permitindo que a luz do sol inundasse o interior pela primeira vez em muitos meses. Ele e sua família desceram, pisando em terra firme, cada passo uma oração de gratidão. Noé ergueu os olhos para o céu, onde nuvens se afastavam para revelar um azul imaculado, e soube que aquele era o momento de honrar a promessa de Deus. Construiu um altar e ofereceu sacrifícios, cada chama ascendente carregando sua gratidão e seu compromisso renovado de viver de acordo com a vontade divina. Com a terra finalmente seca e a vida prestes a florescer em seu esplendor renovado, Noé, junto de sua família, deparou-se com o amanhecer de uma nova era. Diante deles, o arco-íris estendia-se pelo céu, uma ponte luminosa entre o divino e o terreno, entre promessas passadas e cumprimentos futuros. Arco-íris, disse Deus a Noé, é o sinal da minha aliança com você e com todas as criaturas vivas. Uma promessa de que nunca mais usarei as águas de um dilúvio para destruir a vida. Enquanto a terra existir, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Noé, diante da grandiosidade dessa promessa, ajoelhou-se, humilde, a terra ainda úmida sob seus joelhos. Ó Senhor, ele respondeu, tua misericórdia nos guiou através das águas, tua força nos sustentou na arca. Agora, tua promessa ilumina nosso caminho. Que nossa existência seja um reflexo de tua graça, que nossas vidas sejam construídas sobre a obediência e o louvor a ti. A família de Noé, testemunha desse momento sagrado, uniu-se em adoração, seus corações cheios de gratidão. O sacrifício oferecido no altar, o primeiro após o dilúvio, subia aos céus, um sinal de comunhão renovada entre Deus e a humanidade. E assim, a aliança foi selada, não apenas com palavras, mas com o coração e a alma de Noé, um homem que, com sua fé inabalável, havia se tornado o alicerce de um novo mundo. O arco-íris, cada vez que surgia após a chuva, lembraria a todos da fidelidade de Deus, de sua promessa eterna de amor e proteção. Em um mundo recém-saído das águas do dilúvio, a humanidade encontrava-se numa encruzilhada da história. Uma planície vasta, a planície de Sinar, tornou-se o palco para o próximo ato da saga humana. Mas como chegamos aqui? Nossa história começa com a linhagem de Noé, o homem justo que navegou sobre as águas tumultuosas para dar à humanidade uma segunda chance. Em Cã e Jafé, os três filhos de Noé, tornaram-se os pilares sobre os quais o novo mundo seria construído.
Deles descendem os povos e nações, espalhados por terras vastas e diversas. Cada ramo da sua descendência marcava o início de uma nova era, uma era de unidade. Mas, dentre esses descendentes, um se destacaria, um poderoso guerreiro, um construtor de cidades, um líder entre homens, Nimrod. Nimrod, o primeiro poderoso guerreiro na Terra, não apenas caçava feras mas também sonhos e ambições. Sob seu reinado, cidades surgiram, entre elas Babel, na planície de Sinar. Era um mundo unificado, sem fronteiras linguísticas ou culturais, uma humanidade com um único propósito. Mas, o que leva a humanidade a construir uma torre que alcance os céus? Qual era o verdadeiro desejo por trás dessa monumental ambição? A resposta nos leva ao coração do que significa ser humano. A busca por significado, por transcendência, por deixar uma marca indelével no tecido do tempo. Mas será que essa unidade era o fim da história, ou apenas o começo de uma jornada muito mais rica e complexa? Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério da diversidade humana, um legado que começou na planície de Sinar e se espalhou pelo mundo, tecendo a história de quem somos hoje. Na vastidão da planície de Sinar, um projeto sem precedentes tomava forma. Homens e mulheres, unidos por um propósito comum, iniciaram a construção de uma cidade e uma torre que tocasse os céus. Era uma expressão de ambição sem limites, uma tentativa de alcançar o divino, um monumento à própria humanidade. Utilizando tijolos queimados como pedra e betume como argamassa, eles não apenas construíam uma estrutura física, mas teciam o sonho de uma identidade coletiva que desafiaria o tempo e o espaço. Façamos para nós um nome, para que não sejamos dispersos sobre a face de toda a terra, diziam, revelando um desejo profundo de unidade e permanência. Mas, o que é a ambição humana aos olhos do divino? Uma torre que busca tocar os céus é um gesto de ousadia ou uma busca por significado além da terra? Esse desejo de deixar uma marca indelével, de construir algo que transcenda gerações, revelava tanto a força quanto a fragilidade da condição humana. À medida que a torre se elevava, também cresciam as tensões, antecipando uma intervenção que mudaria para sempre o curso da humanidade. O sonho de uma humanidade unida sob um mesmo céu estava prestes a encontrar seu ponto de virada. Estávamos à beira de um momento que não apenas definiria nossa história, mas também a nossa diversidade. E então, do firmamento, uma presença se fez sentir, uma força que observava silenciosamente a audácia dos filhos e filhas de Noé. A humanidade, unida em esforço e propósito, havia alcançado o impensável. Mas, aos olhos do Criador, o que significava essa torre que desafiava os céus? Era a hora da intervenção divina. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro, foi a decisão que ecoou pelos céus e terra, um decreto que iria alterar irreversivelmente o curso da história humana. Uma ação para lembrar à humanidade suas origens e limites. Com a confusão de línguas, a unidade que havia entre os povos evaporou como névoa ao sol. A torre, símbolo de suas ambições conjuntas, ficou inacabada, um monumento à sua ousadia e ao seu orgulho. A comunicação, antes fluida e unificadora, tornou-se agora um emaranhado de incompreensões. Assim se deu a dispersão. De uma única língua, muitas nasceram, e com elas, novas culturas, tradições e formas de ver o mundo. O que antes era unidade transformou-se em diversidade, um mosaico de humanidade que se estendia por toda a Terra. A intervenção divina, embora parecesse um obstáculo, era na verdade um presente, a dádiva da diversidade. Da monumental Torre de Babel, um símbolo de aspirações compartilhadas, emergiu uma nova realidade. As pessoas, agora separadas por linguagem, não podiam mais entender-se mutuamente. Este era o amanhecer de uma era de dispersão, onde a humanidade seria levada a todos os cantos da Terra, carregando consigo o dom da diversidade. À medida que os grupos se espalhavam, a paisagem da humanidade começou a mudar. Novas nações foram formadas, cada uma com sua língua, suas crenças e suas tradições. A diversidade, uma vez temida e evitada, tornou-se a força motriz da inovação e da criatividade humana. Com a dispersão, o mundo se tornou um tecido mais rico e variado. Cada cultura contribuiu com suas próprias cores, padrões e texturas para a tapeçaria da vida humana. A separação geográfica e linguística, embora parecesse um obstáculo, foi, na verdade, um convite para explorar, aprender e crescer. E assim, a dispersão dos povos não foi o fim, mas um novo começo. O que começou com uma torre que buscava alcançar os céus terminou com a fundação de um mundo diversificado, onde cada língua, cada história, cada tradição tece a narrativa coletiva da humanidade. Babel não foi uma derrota, foi o berço da diversidade cultural que hoje celebramos. Num piscar de olhos, milênios se passaram desde os dias da Torre de Babel. Hoje, encontramo-nos em um mundo onde a diversidade cultural é não apenas uma realidade, mas a pedra angular de nossa sociedade global.
Mas, como a jornada da humanidade, desde sua dispersão até o nosso entrelaçado presente, reflete sobre nossas vidas hoje? Cada encontro, cada troca cultural, é um eco daquele momento divino de dispersão. Aprendemos, crescemos e prosperamos através de nossa capacidade de abraçar e celebrar nossas diferenças. A diversidade, outrora imposta como uma confusão, agora é reconhecida como nossa maior força, enriquecendo cada aspecto de nossa existência. O mundo de hoje é um testemunho do poder da diversidade. Juntos, enfrentamos desafios globais, unidos por um propósito comum, ainda que cada um contribua com perspectivas únicas. Esta tapeçaria de ideias e inovações é o legado daquela dispersão antiga, uma prova de que, em nossa diversidade, encontramos nossa identidade e nossa força. A história da Torre de Babel não é apenas uma lembrança de nossas origens, mas um convite à reflexão. Neste mundo interconectado, a diversidade cultural é a chave para enfrentarmos os desafios futuros. Reconhecendo e valorizando cada cultura, cada língua, cada tradição, reconstruímos não uma torre de pedras, mas uma ponte de compreensão e respeito mútuo. Ao refletirmos sobre a jornada da humanidade, desde a antiga planície de Sinar até o mundo vibrante de hoje, percebemos que a diversidade é mais do que uma característica da nossa espécie, é uma força poderosa para o bem. É na riqueza de nossas diferenças que encontramos as chaves para resolver os enigmas mais complexos da nossa existência. Veja como, ao unirmos mãos e corações, não há desafio grande demais que não possamos enfrentar. Seja na luta contra as mudanças climáticas, na busca por curas para doenças ou na construção de sociedades mais justas e equitativas, nossa diversidade é a fonte de nossa força e criatividade. Cada história, cada tradição, cada língua que preservamos e valorizamos contribui para um mosaico global mais rico e vibrante. Reconhecer a diversidade como um presente divino é abraçar plenamente o potencial da humanidade para construir um futuro no qual todos possam prosperar. Portanto, à medida que avançamos, façamos isso não como habitantes isolados de nações dispersas, mas como membros de uma única família humana, rica em diversidade, unida em propósito. Que a história da Torre de Babel nos inspire a construir não apenas monumentos de pedra, mas pontes de entendimento e laços de amor. Juntos, podemos alcançar o céu não com torres, mas com nossos sonhos e aspirações coletivas.